Primeiro de tudo, você está familiarizada com o formato moderno de podcast, o que está rolando? Não. Eu consumo podcast faz muitos anos, desde 2008 eu comecei a ouvir podcast e eu ouço muito, curto muito. E naquela época era só áudio. Podcast era uma mídia de áudio que eu via no celular ou pela internet, pelo computador. E beleza, foi assim durante muitos anos. Mas de alguns anos pra cá, se eu não me engano, Joe Rogan começou a fazer nos Estados Unidos isso e popularizou o formato do podcast em vídeo. Então o podcast agora ele está difundido em todas as redes. Então a galera grava a entrevista, a conversa, o papo ali. E isso vai tanto para YouTube, quanto para IGTV, quanto para as mídias em áudio. E então isso por si só esse novo formato já te dá uma amplitude maior. Um conteúdo só, um esforço de gravação e de estudo da sua parte já vai te dar conteúdo para diferentes ambientes. Depois disso, depois que isso é feito, existem os cortes. O que são os cortes? O pessoal até brinca bastante com os cortes do Flow. O Flow é talvez o maior podcast brasileiro, né? Uhum. Quer dizer, maior não, que eu acho que o maior é o Jovem Nerd, mas ele é o maior nesse formato de em vídeo, né? E o que eles fazem? Eles pegam essa conversa de 3 horas, 4 horas, 2 horas que eles têm com o convidado e eles pegam trechos de minutos, pedaços menores ali daquilo que é conversado e eles fazem cortes, ou seja, conteúdos para dia a dia. Beleza, com um esforço de uma gravação por dia, um programa, isso pode te dar não só um programa para várias mídias, né, para áudio, para YouTube, para IGTV, mas ali você pode tirar 3 posts desse vídeo tranquilamente. Então você faz uma publicação em vídeo, você publica um programa nessa semana e você tira conteúdo dela para a semana que vem. Não tem problema você fazer conteúdo de um programa que já está publicado, já faz um tempo. Nenhum problema, porque a intenção é ser provocativo, não é? A intenção então, você vai pegar trechos provocativos daquela conversa e publicar na outra semana. Você tem um tempo ali para editar, você faz de repente segunda, quarta e sexta nesse formatinho e já era, isso já vai te ajudar bastante. Então, e Márcio, desculpa te interromper, só deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido do que você estava falando, que é uma dúvida que eu tenho. Então, por exemplo, eu estava pegando o áudio desse podcast e colocando no YouTube, no canal do YouTube. Só que aí eu não tenho imagem, né? Só o áudio e daí eu coloco uma tela ali fixa, com uma ilustração, uma imagem, uma foto, e aí só fica o áudio rolando. Só que aí me disseram que fazer isso no YouTube não é legal, que é como se você estivesse jogando um podcast dentro da mídia do YouTube e que as pessoas não viam isso com bons olhos. Qual que é a sua visão sobre isso? Não é legal porque você está forçando um comportamento numa mídia que foi feita para outro comportamento. Quem consome YouTube, a pessoa está afim de ver vídeo. E é claro, o vídeo é uma fusão de imagem com som. Eventualmente um dia você fala, olha, eu tive uma conversa aqui no aeroporto com um cara muito legal, a gente se encontrou e eu vou publicar, só tem um áudio. Uma coisa, ou eu publico assim ou não publico, beleza. Aí minha sugestão para você é baixa banco de imagem gratuito, tem muito vídeo gratuito. Aí, de repente você bota esse vídeo com seu áudio ou foto estática, uma arte estática da pessoa com quem você está conversando, uma foto. Aí beleza, uma eventualidade. Mas já isso como formato não é legal. Tá. Isso aqui que a gente está fazendo agora, essa conversa usando o Google Meet, eu estou gravando a tela e isso já é o suficiente para o conteúdo. Que tem rosto, sim, tem expressão, sim. Então você não precisa de mais ferramenta do que isso. Tá. Aí é claro, conforme você for crescendo, conforme você for tendo retorno, aí você vai acabar investindo em qualidade de edição, né, de visual, equipamento, uma câmera melhor, uma coisa assim. Mas você não precisa começar desse jeito não. Muita gente fazendo muita diferença na vida das pessoas e fazendo muito dinheiro com um mínimo de recurso. O que eu venho percebendo é que por mais que eu coloque no Instagram um link direto para o Spotify, porque quando eu gravo o podcast no Anchor, né, aí eu subo no Spotify, que vai direto, né, na verdade, e daí já tá publicado no Spotify. Aí do Spotify eu consigo fazer um share direto pro story do Instagram. E aí quando eu faço isso, aparece lá em cima na página do story o link pro Spotify para ouvir o
o episódio. Só que é um link bem discretinho, assim, sabe? É uma coisa que passa bem despercebida. Eu costumo colocar algum tipo de setinha, indicação, olha, clica aqui em cima, mas eu não estou percebendo muito retorno em relação ao clique deste link em particular. Fica me parecendo que, na verdade, as pessoas que estão vendo Story, elas estão numa experiência de ver Story. Então, é meio que vai um ali atrás do outro. Elas não querem ouvir o podcast, senão elas não estariam ali. Então, quer dizer, isso é a minha percepção. Eu tenho pouquíssima gente, tipo, me seguindo ou mesmo ouvindo o podcast. É bem amadora, assim, bem no começo mesmo. Mas eu não sei se é uma impressão minha ou se é algo que possa ter algum tipo de sentido e algo que eu possa fazer em relação a isso. Bom, eu tenho muitas coisas para te falar agora. Muitas sobre tudo isso. A primeira de tudo todo mundo começa pequeno, todo mundo começa com zero. Então agora é mostrar serviço e isso é interessante. Você pegando os cortes, os trechos de impacto daquilo que você está fazendo e publicando, você vai mostrar o ápice, o refrão para as pessoas e aí você vai gerar interesse. E assim que você vai crescer e nada acontece em um mês, nada. É um ano de muito esforço, de remando para conseguir pegar uma onda, tá? Quando você é pequenininho, quando você tem menos de 10 mil seguidores no Instagram, no meu perfil pessoal eu tenho menos, mas eu tenho outros perfis que eu tenho bem mais de 10 mil. Então você não tem a ferramenta do arraste para cima. O arraste para cima é um link. Quando você publica um link do jeito como você está publicando, ele não é um link, ele é só um texto. Eu não consigo clicar nele e ser direcionado para ouvir o seu podcast. Qual é o link que o Instagram te dá? Também não adianta você colocar na legenda do post, porque também não é clicável e nem selecionável. Então as pessoas não conseguem copiar e colar. Agora você contar que alguém vai digitar, ler e digitar para entrar, não vai. Ninguém vai fazer isso. Então tem duas formas no Instagram nativas de você usar um link. A primeira é na sua bio. Na home do seu Instagram tem ali um link que o Instagram deixa você colocar. Você pode colocar um link direto para o seu Spotify e na sua bio você coloca ela, ouça meus podcasts aqui, você põe umas mãozinhas apontando para baixo. Ou você pode colocar um link em árvore, você sabe o que é isso? Sim. Então você coloca um link em árvore e ali dentro você coloca um link direcionando para o seu Spotify, fala, ouça aqui no meu último programa e tal. A outra forma de usar um link, mesmo não tendo 10 mil seguidores, é o seguinte: o Stories, ele permite que você faça um arraste para cima que leve para o IGTV. Então, se você publicar o seu vídeo, a conversa que você vai ter, se você publicar ela no IGTV, você consegue colocar pessoal, acabou de sair o meu novo vídeo no IGTV, arrasta para cima, o tema é tal. É muito importante você enfatizar o tema. Porque como você ainda não é famosa, as pessoas não vão se interessar por você e sua vida ainda. Elas vão se interessar pelo tema que você está discutindo. Então você fala, olha, hoje eu estou discutindo prosperidade e, sei lá, religião. Prosperidade e religião, arrasta pra cima e vem assistir que tá show de bola. Aí as pessoas vão arrastar pra cima e direciona direto pro seu vídeo. Aí você vai conseguir ter views dentro do Instagram. Isso é ótimo pro seu Instagram, porque você mantém pessoas lá dentro, mas é ruim pro seu Stories, porque quando você tira alguém do seu Stories, você diminui o alcance dos próximos Stories. Então, e todas as métricas do Instagram estão relacionadas. Muita gente faz publicar quando você tem um arrasta para cima, você direciona, né? Quando você não tem, você só fala, pessoal, tá lá no meu Spotify um novo, saiu lá, dá uma olhada. Você convida as pessoas para ir, mas não tenha muita expectativa, porque você depender de digitar, as pessoas não digitam. E se o link, se já existe um link ali clicável, para chamar atenção para esse link, mais do que colocando setinhas apontando ou falando clica ali naquele link ou qualquer coisa exagerada assim, talvez eu estava pensando de repente porque eu só coloco a página ali, vai como se fosse um print da página do podcast que está ali no Spotify. Mas eu não sei o quanto que as pessoas acham isso atrativo, sabe? Só ter ali, olha, um podcast e o título do podcast não tem muita explicação ali, pelo menos não no story. Eu coloco no post, porque eu faço post e faço story, coisas diferentes para não passar de um para o outro, mas
mas ainda assim eu acho que tem alguma falha de atratividade, talvez. Com o tempo, você vai ter que estudar várias coisas. Uma das coisas que você vai estudar é copywriting, né? É a técnica de escrita persuasiva. Então, se você fez um podcast sobre... Vou dar um exemplo, sobre prosperidade e religião. Não sei nem se isso tem a ver com o que você se propõe, mas vamos dizer que sim. Prosperidade e religião. Você tem que botar um título que seja tão impactante para quem lê e que pegue na dor dela, de forma que ela fala, eu só vou conseguir ser feliz se eu assistir isso. A pessoa busca aquilo que você fala, você só vai ter se você encontrar aqui, isso é escrita persuasiva. Então você direciona ela para querer assistir. Então, claro, você não quer mentir e você não quer prometer uma coisa e entregar outra. Mas você tem que ser impacto, né? Título catástrofe, chama isso. Eu vejo no seu material, eu vejo que eu tenho um momento ali, uma curva de aprendizagem em relação a esse copywriting, e eu vejo isso pelo seu canal. Eu vejo os seus vídeos, aí eu falo, eu tenho que aprender aqui, tenho que aplicar mais o que o Márcio está falando, mas eu percebo que essa questão da linguagem está fazendo perder a atratividade. E geralmente eu coloco um título bem título, como por exemplo, mudança. Ponto, sabe? Tipo... Mudança é um nome bonito para uma música e é um nome bonito para um título de um podcast. Ele só não é vendável, você precisa de um título para vender ele. Ainda mais aí quando eu vou pensar no Instagram talvez tenha que ter um outro copywriting ali para chamar a pessoa de uma outra forma, como você estava comentando agora. É isso eu percebo que eu tenho que ver seus vídeos. Se a Monja Cohen publicar algo chamado Mudança, ela vai bombar, porque ela já tem um nome que é maior do que o que ela fala. Sim, exatamente. E eu percebo isso. Às vezes eu também estava usando alguma estratégia que era parecida com o Sam Harris, que eu gosto muito. Só que ele é muito top no que ele fala. Ele é absolutamente assim... Ele usa copyright. Muito bom. E ele tem uma dinâmica, uma logística, como você falou da Monja Cohen, que o nome fala por si, então eles conseguem fazer outro tipo de estrutura. Mas caso contrário, o caminho tem que ser um pouquinho diferente. A gente precisa de audiência. Tudo bem, eu sei que produzir esse conteúdo te faz bem, mas a gente precisa de pessoas assistindo. E qual é o grande problema aqui? Quando você gera um conteúdo e você joga ele no Stories avisando, o Stories não é uma mídia de topo de funil, já vou te explicar. Ele é uma mídia de meio de funil. O que isso significa? Topo de funil é a parte do Instagram que te leva para novos seguidores. O meio de funil, ele não te leva para novos seguidores, ele só te relaciona com quem já te segue. Então, se você gera um programa incrível, como você vai fazer para pessoas que não te seguem te encontrarem? E eu nem estou falando de pago aqui por enquanto, de tráfego pago. Por quê? No Instagram existem 2 formatos que são os melhores para você atingir quem não te segue. O melhor disparado hoje, devido à guerra com o TikTok, é o Reels. E o segundo melhor é o Feed. O Feed eu sempre falo que é a sala de estar e vitrine. É a sua vitrine e a sala de estar, onde a pessoa, quando ela chega, onde ela fica ali. Então, é um ambiente para você ter cuidado estético e é um ambiente para você ter conteúdo ali, dicas. E eu já vou te explicar. Por quê? Quando você publica um feed com um conteúdo que seja prático, que ajuda a pessoa em alguma coisa, essa pessoa salva aquilo para assistir depois. E isso te dá vários benefícios. Você dá uma dica relacionada àquilo que você está conversando, discutindo, e você dá uma lista 3 alguma coisa, 5 alguma coisa. Números ímpares funcionam melhor, um lance de psicologia, tá? Interessante. 7 dicas para alguma coisa. Isso, o Instagram vai entregar isso para as pessoas que mais engajam com você. Se as pessoas que mais engajam com você engajarem com essa publicação, aí o Instagram vai entregar isso para as pessoas que menos engajam com você. Se essas pessoas engajarem com aquela publicação, o Instagram vai perceber, opa, a Isa tem um conteúdo bom aqui, porque até as pessoas que não engajam muito com ela gostaram da publicação. Eu vou mostrar esse conteúdo para quem não segue ela. Aí o Instagram coloca seu conteúdo na aba de explorar. Aí pessoas vão te descobrir gratuitamente, só porque o seu conteúdo é bom. Tá. O Reels, por outro lado,
Ele é muito usado para meme, para piadinha e para dancinha. Mas ele é um ambiente de entretenimento. Ele funciona melhor para entretenimento. Mas o seu tema é muito bem quisto. Pessoas gostam de ver e ouvir sobre o seu tema. Então, se você pegar um corte das suas conversas, mas daí tem que ser 30 segundos, é curto, então tem que ser, em 30 segundos tem que fazer sentido. Então você tem que pegar cortes cirúrgicos ali. E você publicar no Reels, o Reels está entregando para muita gente. E quanto mais gente assiste o seu Reels, para mais gente o Instagram entrega. Às vezes você vai ter 1.000 seguidores e vai ter 15 mil pessoas vendo o seu Reels. Então se 15 mil pessoas viram, a chance de pessoas entre essas 15 mil passarem a te seguir é muito grande. A melhor forma de você conseguir seguidor gratuito hoje, gratuito assim, orgânico, né? Não é gratuito porque você vai ter que investir tempo em produzir conteúdo e cortar conteúdo. Você tem que editar trechos ali. Através do Reels. E se você quer crescer exponencialmente, o que muita gente está fazendo eu sei que isso é pedir muito, mas 2 a 3 Reels por dia. Para você, conforme você for descobrindo a ferramenta, você for entendendo que tem várias formas de fazer, então não sei o quê, e tá funcionando, segue esse caminho que o canal decola. Em relação ao nome, porque na verdade é a bagunça que eu tô fazendo com o nome. Porque assim, o nome do podcast é só um parênteses. Só que aí, quando eu penso nas outras mídias, em como aplicar isso para as outras, que chama assim, só um parênteses, e o subtítulo, vamos dizer, é uma dose de consciência por semana. Isso é o que eu ofereço. O seu arroba é uma dose por semana, não é? Então, aí o arroba tá uma dose por semana, mas eu quero mudar para só um parênteses pode, porque eu acho que tá confuso, sabe? Porque o podcast é o grande, é o mestre ali da coisa toda. Então, o podcast chama só um parênteses. Aí eu imaginei, bom, se você vai lá no podcast, aí você vai ver se eu tenho um Instagram. Aí você não vai, aí dali para cair num só uma dose fica muito distante. Fora que uma dose por semana também acho que dá outras conotações que fogem do meu tema. Então eu não queria algum tipo, apesar de eu achar que tem um certo grau de humor, talvez fuja muito do tema ou dê uma conotação ambígua que talvez não seja bom. Só que aí eu fico, mas será que só um parênteses pode? Fica muito grande? Enfim, assim, ter muitos nomes dá uma embananada? Sim, eu sofro isso e vejo muito isso. Eu não abri mão do meu arroba, que é Márcio Alcântara, porque por incrível que pareça, apesar de eu ter um nome de velho, tem muito Márcio Alcântara. Então toda vez que eu lanço uma rede social nova, tem muito Márcio Alcântara disputando esse arroba, então eu não abri mão, eu mantive. Mas eu criei o nome do meu canal, que é o Marketing Autoridade. Então fica um pouco confuso, mas tá tudo certo, tá tudo bem. O meu canal no YouTube é o Marketing Autoridade, no Instagram eu sou o Márcio Alcântara do Marketing Autoridade. No seu caso, não tem certo e errado, tem o que funciona melhor, o que funciona mais ou menos e tudo bem. Agora eu só concordo com a questão da dose. Apesar do trocadilho ser claro, eu sei muito bem o que significa quando se fala uma dose, mas a gente pensa, para mim vai direto em bebida. E para quem toma remédio, pode remeter a remédio. E como você está falando de algo, se fosse qualquer outra coisa o seu tema, poderia passar tranquilo. Mas como você está falando de algo muito sóbrio, algo mais sublime, algo mais elevado, talvez o nome, só um parênteses, se tiver disponível, eu abraçaria ele. Só um parênteses. Eu vou. Vai ser tem só um parênteses pode. Legal. Só um parênteses já está usado. E não tenha medo, viu, de expor a sua vida lá. Eu sei que você não gosta disso e que você não quer. O canal é do programa, mas gente gosta de gente. Isso é um fato de marketing. Pessoas gostam de pessoas. Então, por isso, o seu canal tem que ser humanizado, tem que ter rostos de pessoas. E o seu rostinho lá. E nos stories, principalmente, é um ambiente muito de bastidores. Você não precisa fazer dancinha e mostrar você fazendo compra, mas se você estiver fazendo compra e você ver algo que... olha isso aqui, olha o conceito desse suco, por exemplo. Acabou de sair um suco que ele promete que faz tal coisa no organismo, isso faz... Você pode tirar uma foto, você pode fazer um vídeo e falar dele, e não tem nenhum problema isso.
Pelo contrário, isso é bom, é indicado, isso vai te ajudar a manter seguidores. Eu percebo isso que é uma barreira, assim, que eu tenho que, em algum momento, eu vou ter que quebrar para deixar o canal mais humanizado. Porque eu tenho essa barreira de me expor, mas eu acho que eu posso encontrar uma exposição que fale comigo, que, enfim, tenha um limite ali, que converse comigo, mas que também ajude a deixar o canal um pouco mais humanizado, porque senão vai ficar bem, bem distante mesmo. Sim, sim. É o que eu te falei, você vai ter que errar e fazer e se expor para em algum momento se encontrar nisso. Não existe certo e errado, tem gente tendo resultado de todos os jeitos, tem gente tendo resultado do jeito como você está falando, e principalmente no YouTube é possível ter, no Instagram também, é possível ter canal backstage, né, canal que não tem rosto, mas a recomendação é que tenha, porque a gente se conecta muito mais. E principalmente para falar do seu assunto. O seu assunto, se você está ajudando pessoas a melhorarem, a evoluírem, um rostinho humano ali vai fazer toda a falta. Você não está falando de algo vulgar, de algo que te diminui. Ao contrário, te engrandece. E quando você começar a ter resultado disso, você vai ver o quanto é satisfatório. Pessoas te dando depoimento, pessoas te agradecendo. Isso vai ser muito legal, você vai gostar. Eu acho que então provavelmente eu vou investir naquele esquema que você disse desses vídeos ou imagens gratuitas, que eu consigo fazer como se fosse um filminho, tem a minha voz ali falando, eu pego o conteúdo do podcast, pego o áudio, né, pego a voz, e daí eu faço como se fosse um filminho com imagens relacionado com aquilo e coloco na página do YouTube. Isso é uma solução, mas não é a melhor solução. A melhor solução é você gravar a conversa dessa forma que a gente está fazendo agora. Isso aqui seria um conteúdo de YouTube. No podcast eu não faço entrevista, eu falo sozinha. Ah, tudo bem. Mesmo assim... A ideia, eu vou tentar pôr umas entrevistas, mas mais pra frente, porque como eu te falei, eu tô começando, assim. Tô convencendo uns amigos a serem entrevistados. Mas no momento só sou eu falando mesmo. Considere a ideia de se gravar. Tá. Você pode fazer um ambiente neutro, como você está agora. Você se ilumina, se grava declamando ali o que você quer falar. Você pode usar um teleprompter no próprio computador, tablet ou celular. Você coloca o texto passando para te lembrar do que tem que falar e tal. E considere isso por um motivo simples. Quem está no YouTube precisa ver alguma coisa. Uma forma é você usar um vídeo, outra forma é você usar o próprio vídeo. Vai te dar menos trabalho, a verdade é essa. E não se cobre sobre erros, tá? Hoje a gente vive um fenômeno hoje que eu nunca imaginei que a gente ia viver no marketing do passado, que é um fenômeno da valorização do amadorismo. Não é amadorismo, é a valorização do humano, né? Hoje, a gente está gravando um vídeo. Se eu errar, se eu falar uma abobrinha aqui, antigamente a gente cortaria fora. Hoje, a gente valoriza isso. A gente coloca, de repente, em preto e branco e humaniza a pessoa. Então, se você tiver... Você pode simplesmente fazer os seus vídeos e não editar. Você pode publicar ele cru e tá tudo bem. Sim. Eu faço umas pataquadas. Tá tudo bem. Faço uns erros, aí você fica ali meio... não, mas é verdade, eu reparei, eu venho reparando nisso também. Até uma vez eu estava assistindo a um vídeo e aí estavam explicando como se fosse como é que você faria o acesso ali a um determinado sistema, e daí no meio da explicação do tutorial, a própria pessoa explicando tinha errado o caminho, só que tranquilamente assim, não é aqui, voltou. Ninguém editou aquilo, ela não regravou o tutorial por conta de ter errado aquela parte. Porque é natural, errei aqui, assim, bola pra frente. É isso aí. Hoje, até curso grande, eu fiz todos os maiores cursos de marketing do Brasil, eu fiz. E até curso grande, o cara erra lá e não tira não, deixa lá, fala, não é isso não, eu me embananei. E é melhor isso, você humaniza. O perfeitinho, a Xuxa dos anos 90, que não erra, não sei o que, isso acabou. Lá na frente, quando você... Lembra, o Reels e o Feed vão te trazer pessoas. Mas o que vai manter as pessoas? Conforme você vai crescendo, mesmo eu que sou pequenininho, mas no tamanho que eu tô, eu já perco seguidor todo dia. Então eu tenho que garantir que eu trago mais seguidores do que eu perco, tá? Então mas como você mantém os seguidores? Aí você tem que gerar o conteúdo de meio de funil. E o que seria isso? Agora sim a gente está falando dos stories, mostrar nos stories conteúdo mesmo, contar histórias.
De repente, histórias relacionadas ao tema da semana, histórias do seu dia a dia, histórias de superação, enfim, contar histórias ali. O feed também é meio de funil, porque as pessoas que te seguem também vão receber o feed, então o feed traz gente para você e também se relaciona com quem já te segue. E no momento em que você for efetivar uma venda, que você tiver um produto relacionado a tudo isso, agora eu tô falando de fundo de funil, aí os stories também servem para fundo de funil. Eu poderia tranquilamente agora aqui abrir meus stories e fazer uma oferta relâmpago, aí só vai atingir quem me segue. Mas tudo bem, é isso mesmo. Uma live, as lives são meio e fundo também. Eu poderia convidar todo mundo. Pessoal, hoje eu vou fazer uma live sobre funil de vendas para Instagram gratuito, assiste aqui. Aí no final eu ofereço um curso. Isso também é um fundo de funil. O link na sua bio, ele é fundo de funil. E o principal, o direct. O direct, né, que as pessoas falam. Que é o aviãozinho, a conversa. Eu recebo conversa hoje de bastante gente, apesar de eu ser pequeno, bastante gente conversa comigo no dia a dia. E essas pessoas eu consigo, a gente troca ideia, eu consigo ajudá-las e eu consigo convertê-las ali, se for o caso. Eu tenho amigos virtuais ali que faz meses que a gente troca ideia e conversa e tal, e por aí vai. E tem gente que me chama lá, eu fechei 2 clientes essa semana que não me conhecem por causa disso, pelo direct, chamando lá. Então as pessoas vão te procurar e é de bom tom e estratégico que você converse com elas. Não, e é interessante como é bom saber, né, qual metodologia é boa para qual parte do funil. Exato. Porque isso muda bastante coisa, até assim, o que você vai fazer, com quem que você está falando, isso altera bastante. O equívoco Eu tô com várias ideias agora. Que bom. O equívoco mais comum do Instagram é as pessoas focarem muito no Stories, porque o Stories não exige primor estético, né? Então as pessoas focam muito. Então fala, olha, você está relacionando muito com quem te segue, mas você não está trazendo gente nova. Então você vê um perfil muito bonito, você fala, olha, isso aqui deve ser um bom profissional. E pode não ser. Mas já que você quer transmitir profissionalismo, então você não precisa ter uma enxurrada de layout, mas você precisa ter um equilíbrio estético. As suas coisas têm que parecer que vieram do mesmo planeta. Depois que eu assisti aos seus vídeos, eu comecei a andar nesse caminho, porque no começo parecia assim, que vinham de planetas diferentes, mas daí aí depois que eu comecei a aprender mais, enfim, sobre isso, daí eu fui lá e apaguei as que não tinham nada a ver, eu apaguei. Fiquei com vergonha, apaguei. Não precisa, deixa o bom desse comecinho é esse, né? Que aí você meio que, tipo, dá pra fazer umas besteiras aí. Tipo, deixa a sua história lá, você vai se orgulhar disso no futuro, não tem nenhum problema. Ai, gente. Uma outra coisa que eu gosto também é porque eu vejo na sua própria página a aplicação prática de tudo que você fala. Então eu acho muito legal, porque a teoria e a prática juntos, sabe? Legal. Aí eu olho algumas coisas e falo, olha lá o Márcio usando o que ele mesmo fala, sabe? Eu acho o máximo. Porque é bom, porque aí a gente tem... Porque pra mim, de novo, Márcio, eu sou sem noção. Eu não entendo das redes, eu sou meio perdida nesse mundo. Então, pra mim, é muito perfeito, porque de fato tem a teoria e aí eu já vejo na prática. E mais, eu consigo até ver outras pessoas que seguem aquilo que você diz, sabe? Eu falo, olha, tá aplicando o que o Márcio falou, tá dando certo. Eu consigo identificar. Legal. Da descrição do meu perfil, então, eu coloquei assim... eu coloquei assim, ó, entusiasta de filosofia oriental e literatura clássica. Voz do podcast, só um parênteses. E aí, uma dose de consciência por semana com a setinha para baixo. Eu tentei seguir até uma coisa que eu aprendi com você. Mas eu não sei se eu apliquei certo. Que era, de alguma maneira, tentar dizer ali, né, o tema que você trabalha. Aí, na sequência... meio quem que você é, então, querendo ou não, como eu quero puxar pro podcast, antes eu tinha escrito apresentadora, ao invés de voz, mas como estava muito grande, tomando muitas linhas, eu reduzi para voz, mas eu não sei se fica esquisito. E depois, quase que assim, que aí eu vi no seu canal mesmo, da ideia de você deixar claro na bio, o que você está oferecendo para o usuário ali na sua página. Então, por isso que eu coloquei uma dose de consciência por semana. Mas aí eu não sei se eu apliquei direito o que eu aprendi. Não, bom, primeiro de tudo, não existe certo e errado. Existe o que funciona de um jeito e o que funciona de outro jeito e tá tudo certo. Agora, o que eu tô vendo aqui,
O que eu faria de diferente, já tá bonitinho, você tá usando emoji, você tem realmente essa... Cada frase quebra uma coisa. O que eu mudaria é a primeira, porque quando você coloca entusiasta de filosofia oriental e literatura clássica, essa frase, da forma como tá, ela é madura demais. Ela nicha muito. Eu transformaria isso numa transformação. Por exemplo, o que você me ajuda? Tipo assim, você ser uma entusiasta de filosofia oriental e literatura clássica, que efeito isso causa no seu seguidor? Eu faria, por exemplo, te ajudo a repensar seus valores e evoluir como ser humano, por exemplo. Uhum. Qual é a transformação que você causa no seguidor? Eu iria para esse lado, porque tá maduro demais, tá técnico demais. Se eu não tenho ideia, eu curto filosofia, mas eu não tenho ideia do que é filosofia oriental, já meio que me tira de lado. Você fala, você acha que é muito coxinha, sabe? Muito... Então, transforma isso em algo mais... a gente tem aqui um prato muito elaborado. Transforma isso num fast food. Ai, que belezinha! Como você me ajudou, que gracinha. Ah, que bom, feliz. Isa, é um prazer falar com você, é um prazer ajudar você. Obrigado pelo seu tempo. No futuro, espero que a gente converse de novo. Toda vez quando eu abrir lá, se joga lá que a gente vai conversando. Eu quero ver você desbravar, crescer e fazer ter cada vez mais resultado. Eu vou ficar muito feliz de verdade por isso. Sim. Não, no futuro eu vou te contratar, não é? Fica tranquila. Espera, vai vendo. Independente disso, isso uma mão lava a outra. E nesse momento você está me ajudando, eu tô te dando informação, você está me ajudando a criar conteúdo. Isso aqui é conteúdo para mim. Então, não pense que não é caridade, uma mão lavando a outra. Sim, então... Não, mas Márcio, olha, até também independente, sabe? Você sabe o quanto que, enfim, eu venho acompanhando o trabalho de vocês. E, assim, eu gosto do que vocês fazem. Eu consigo enxergar todo o esforço, dedicação, estudo que tá por trás, sabe? Eu consigo ver isso. E eu acho super belezinha, assim. Eu tô muito na torcida, legal, sabe? bom, por vocês. feliz. Indico pra um monte de gente mesmo. Tenho, sabe? Já falei de vocês para algumas pessoas que eu acho que até que precisam, assim, do seu know-how e tudo mais, do seu conhecimento. Então, assim, olha, eu quero só que, sabe, vocês sejam mesmo abençoados, assim, que cresçam mais, que dê tudo certo, porque vocês super merecem, eu tenho vocês, assim, com carinho, sabe? Que legal, muito feliz, de verdade. Muito obrigada. Bom, obrigado a você, querido, um ótimo dia, desfrute. Um beijo, querido. Beijo. Tchau. Tchau, querido.